Fala pessoal, dando continuidade ao assunto propagação de hortaliças, nós vamos estudar agora a sexta parte referente a este assunto, onde nós vamos ver um pouquinho sobre as estruturas para a produção de mudas, vamos ver também sobre o manejo durante a produção das mudas, qualidade das mudas, antes do transplantio, o endurecimento das mudas, também vamos ver um pouquinho sobre o transplantio e o efeito do choque de transplantio. Então, quando nós pensamos em estruturas para a produção de mudas, então, após a semeadura, os recipientes eles devem ser mantidos em estruturas especiais, que são os chamados viveiros. Então, podem ser viveiros aí construídos de forma mais artesanal, podem ser estruturas simples, ou podem ser estruturas mais tecnificadas, às vezes aí construídas por empresas mais especializadas, estruturas aí à base de metalon, às vezes no concreto. Obviamente que o investimento acaba sendo bem maior quando você constrói estruturas desse tipo. Mas o principal, a principal estrutura que deve haver quando você pensa na questão da produção de mudas é um tipo de estrutura que proteja as mudas das intempéries climáticas, ainda que elas sejam protegidas de forma parcial. Por exemplo, a gente pode pegar e se utilizar de telados, de viveiros, com cobertura de sombrite, em que o sombrite, ele, além de amenizar a temperatura dentro da estrutura, ele vai contribuir também no momento da chuva para quebrar, para reduzir a velocidade com que as gotas da chuva vão incidir sobre as plântulas, muitas vezes prejudicando o desenvolvimento das mudas. Então, telados e casas de vegetação, elas são as principais estruturas a serem utilizadas aí para a produção de mudas. Quanto ao manejo durante a produção de mudas, é importante se ater a três aspectos básicos. O primeiro deles é a irrigação, nem muito nem pouco. E essa irrigação vai depender muito do tipo de estrutura na qual a mudinha está crescendo, a muda está inserida. Então, existem estruturas que são totalmente automatizadas, com controle de temperatura, umidade. Às vezes o sistema de nebulização que vai trabalhar na irrigação dessas mudas, ele é acionado 2, 3 vezes por dia, dependendo da condição climática. Então, mas tudo isso já é feito, às vezes, de forma computadorizada. No geral, em locais de regiões mais quentes, dependendo do tamanho das bandejas, da célula, das bandejas, se utiliza aí irrigar de 2 a 3 vezes por dia. É importante que na irrigação ela seja feita de forma curta, rápida e que evite, tentando se evitar o máximo possível que a água da irrigação ela comece a gotejar, ela comece a sair pela parte de baixo da bandeja. Porque nesse caso começa a ocorrer a lixiviação de nutrientes. Então tem que tomar muito cuidado com esse processo de irrigação. Outro ponto importante com relação à questão da irrigação de bandeja é nas bordas da bandeja. Então, geralmente, a gente vê uma irrigação muito deficiente nas bordas. Então, em geral, muitos produtores perdem uniformidade ou perdem mudas nas bordas por conta de uma irrigação deficiente. Outro ponto a ser considerado é a questão da adubação. Então, num primeiro momento, as sementes, ainda que sejam muito pequenas, elas têm reserva para impulsionar o desenvolvimento inicial da plântula. Mas passados aí alguns dias, conforme o sistema radicular começa a se desenvolver, ele começa a buscar nutrientes no substrato na qual ela está inserida. Então, às vezes é necessário fazer reposições nutricionais, seja aí num formato de fertirrigação ou seja mesmo com a disponibilização do nutriente sólido, do adubo sólido mesmo. Outro ponto a ser destacado é a questão do controle fitossanitário. Esse controle fitossanitário ele tem muito a ver aqui com a parte de irrigação também, Então, quando se abusa do molhamento das plantas, da irrigação das plantas,
né? Se houver um patógeno lá dentro, a condição climática favorável, tem o hospedeiro, tem o patógeno, tem o clima, né? A doença ela se manifesta ali no meio. Então tem que tomar muito cuidado. Então esses são os 3 principais pontos a serem destacados na questão do manejo para a produção das mudas. Identificou algum tipo de problema fitossanitário, descarta a bandeja, tira a bandeja do ambiente. Né? Então não deixa a bandeja ficar ali, porque senão o problema fitossanitário ele pode passar para as demais plantas, para as demais mudas. Em termos de qualidade das mudas, vejam, uma muda de qualidade é aquela perfeitamente formada, inteira, vigorosa e sem sintomas de doença, sem sintomas de fraqueza também. Né? Então aqui ó, à esquerda nós vemos uma muda bem formada, né? Uma brássica. E aqui à direita nós vemos aí mudas bem mal formadas, né, de brócolis. Então mudas estioladas, né, o ambiente não foi adequado para a produção, um excesso de mudas, né, aqui provavelmente foi tratado aqui como uma sementeira, né. Então aqui seriam mudas que não compensaria nem fazer o transplantio, porque dificilmente essas mudas vão sobreviver, e aqui já é uma muda bem formada. Em termos da questão da qualidade das mudas, nós destacamos aqui, né, que a qualidade das mudas ela está relacionada tanto ao aspecto fisiológico quanto ao aspecto sanitário. Em termos fisiológicos, né, a formação da muda ela pode ser prejudicada devido à questão do uso de semente velha ou armazenada inadequadamente. Também com relação ao substrato com carência ou excesso de nutrientes, né? A carência vai provocar sintomas de deficiência, o excesso também vai provocar sintomas, né? Mas nesse caso sintomas de toxicidade, queima em geral das folhas, né? Também o substrato, né, com baixa capacidade de aeração não vai permitir o desenvolvimento do sistema radicular. E tem aí a questão da retenção da umidade também. Então tem que ser um substrato que retenha a umidade para que o sistema radicular da muda ele possa absorvendo ao longo do tempo, ao longo que ela necessita para o seu crescimento e desenvolvimento. Outro ponto importante, né, com relação à questão da qualidade fisiológica é o manejo inadequado da irrigação. Então tem que tomar cuidado. Pouca irrigação faz mal para a muda, né? Não permite a gente obter uma muda de qualidade, mas a irrigação em excesso ela também é ruim. Condições ambientais inadequadas, então tem que tomar cuidado, né? Com a estrutura que se utiliza para a produção de mudas, o manejo dessa estrutura. Você está produzindo essas mudas numa estufa, num abrigo, o manejo da cortina lateral dessa estrutura tá adequado? Ou está ficando uma temperatura muito elevada dentro do ambiente? Né? Ou a temperatura é muito baixa? Também temperatura muito baixa também prejudica o desenvolvimento das mudas. Então, aqui, questões fisiológicas são muito importantes para se obter uma muda de qualidade. Outro ponto, né, a questão da qualidade em termos sanitários. Vejam, a formação da muda pode ser prejudicada devido à presença de patógenos do solo, principalmente os causadores do tombamento ou dumping off das mudas. Então, gênero Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium, então, são alguns dos gêneros que podem provocar aí uma baixa qualidade na produção de mudas, né? A morte das mudas, né? Uma baixa eficiência. Antes do transplantio, nós temos que pensar aí na questão do chamado endurecimento das mudas. Então, o que é o endurecimento das mudas? Né? Ele objetiva o quê? Adaptar melhor as plantas às condições do local definitivo. Então, de forma geral, consiste na redução do nível de irrigação às vésperas do transplante, elevando o teor de matéria seca na planta. Então, vejam, não é zerar a irrigação, mas é reduzir. Você faz aí 3 irrigações por dia na sua muda, passa a fazer 2 irrigações. Né? Então, a muda ela já está num tamanho um pouco maior, então a gente vai tentar trabalhar aí com o aumento da massa seca nessas mudas.
Então, a retomada do desenvolvimento da planta após o choque provocado pelo transplantio é favorecida quando há teor elevado de massa seca. Então, ela consegue, né, quando tem mais massa seca, ela tolera um pouco mais a questão do estresse hídrico por falta de água. O ideal é que o endurecimento nunca ultrapasse 3 dias. Você é obrigado a fazer o endurecimento? Não, não é obrigado a fazer o endurecimento. Mas, às vezes, ele é aconselhado, né? Se você tiver condição de fazer ele, se você tiver, né, estrutura, tiver um local adequado para fazer esse endurecimento, nós indicamos fazer. Com relação ao transplantio das mudas, né, essa é a operação de retirar a muda da bandeja e plantá-la no local definitivo, onde vai ser geralmente um sulco ou a cova, né, de plantio. Então, as hortaliças, de uma forma geral, né, elas normalmente são transplantadas com 4 a 6 folhas definitivas. Né? Vejam, em várias literaturas vocês vão encontrar essa indicação de 4 a 6 folhas definitivas ou vão encontrar uma indicação por tamanho de muda. Eu não gosto da indicação por tamanho de muda. Por quê? Porque às vezes a muda pode estar estiolada. Então, lá na literatura, eles vão dizer que a muda com 15 centímetros de altura ela está boa para ser transplantada. Mas isso pode não ser verdade. Por quê? Porque às vezes uma muda com 15 centímetros de altura, ela alcançou rapidamente essa altura porque ela foi submetida a uma condição aí de baixa luminosidade, ou seja, pode ser uma muda estiolada. Né? Então, o mais importante mesmo é com relação ao desenvolvimento da planta. Considere sempre 4 a 6 folhas definitivas, principalmente para as hortaliças fruto, as hortaliças folhosas. Cebolinha talvez seja uma das poucas culturas, né? Cebolinha, alho porró, seja uma das poucas hortaliças que nós temos que nos ater mais à questão da altura para fazer o transplantio. E aí pode ser, né? 15 centímetros seria o adequado, entre 15 e 20 centímetros. Sempre fazer uma rigorosa seleção de mudas no transplantio. Então, já falei numa parte anterior, né, naquela parte do cálculo, na segunda parte, que é sempre importante nós considerarmos um percentual a mais de produção de mudas para que a gente possa fazer uma seleção e considerar também a questão da mortalidade. Então, aí, de 10 a 30% a mais de mudas. Né? Quanto mais barata for a semente, mais mudas você pode pegar e fazer. Interessante para a sua seleção. Quanto mais cara a semente, né, menos quantidade, né, uma quantidade menor, você pode pegar e fazer para a seleção. Híbridos, por exemplo, a gente considera aí até 10%, né, a mais de mudas. Variedades normais, aí, cultivares normais, pode fazer aí até 30%. Quanto ao efeito do choque de transplantio, né, então, alguns aspectos importantes que devem ser considerados. Né? Então, estado fisiológico das mudas. Então, mudas estioladas e malnutridas, elas vão sofrer um maior efeito do choque de transplantio. Então, você tem que ficar mais atento. Então, é interessante, às vezes, você descartar essas mudas e tentar produzir uma muda de melhor qualidade. Tamanho ou idade das mudas. Então, vejam, quanto maior o tamanho das mudas, quanto mais velha for a muda, maior vai ser o choque. Então, tem que transplantar no momento certo. Tempo entre o transplantio e o suprimento de água. Vejam, transplantou, já irriga na sequência. Se você deixar para irrigar, né, mais tarde, às vezes você pode perder a maior parte das mudas que você pegou e transplantou. O ideal com relação à questão do momento do transplantio é fazer o transplantio ao final do dia, né? E fazer logo na sequência uma irrigação. Então essa muda vai ter algumas horas para ela se adaptar a esse novo ambiente. Condições ambientais que afetam as funções fisiológicas, por exemplo, aqui temperatura elevada. Nunca transplantar mudas em um dia, né, ou num período que a temperatura esteja muito elevada. O choque de transplantio vai ser muito grande e a perda pode ser grande também. Formação de novas raízes. Então, ocorre muitas vezes a perda de raízes no momento do transplantio.
né? Então, essa perda de raízes ela afeta o pegamento, né? Então, tomar cuidado. Habilidade das raízes mais velhas em absorver água. No geral, as raízes mais velhas têm baixíssima capacidade de absorção de água. Tá? Então, às vezes, elas chegam a perder toda a sua capacidade de absorção de água. Então, tem que tomar cuidado. Isso aqui tem muito a ver com relação à idade das mudas. Né? Então, mudas mais velhas têm raízes, em geral, têm raízes mais velhas. Então, elas só acabam sofrendo um choque maior. Profundidade de transplantio das mudas, muito importante também. De forma geral, as hortaliças fruto, né, elas podem ser transplantadas, né, o torrão ele é transplantado, né, ele é enterrado lá e fica na mesma superfície que o solo, né, a parte mais alta do torrão ele pode ser transplantado até a superfície do solo. E as hortaliças folhosas, de uma forma geral, a gente sempre aconselha o transplantio de modos que o torrão ele fique um pouco acima da superfície do solo, tá? Para que não haja, né, risco, por exemplo, de torrões de terra, torrões de substrato afogarem, né, ficarem em cima daquela parte, a parte aérea de desenvolvimento das plantas. Aqui foram algumas referências que foram utilizadas para o desenvolvimento dessa aula, né? Então, nós chegamos ao final da parte 6. E na sequência, né, se vocês tiverem disponibilidade de tempo, já clica aí, vamos assistir a 7ª e última parte referente a este assunto de propagação de hortaliças.